Sabe, quando a gente pensa na independência do Brasil, quase sempre vem à cabeça aquela cena clássica, né? Dom Pedro, cavalo, grito. Mas a história real é muito, mas muito mais complexa. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos episódios mais sangrentos e, ao mesmo tempo, decisivos da nossa história. Uma batalha que muda quase tudo que a gente aprendeu sobre como o Brasil se tornou de fato uma nação. Então, fica a pergunta: a nossa independência foi mesmo esse ato heróico e pacífico que pintam por aí? A imagem do grito do Ipiranga é forte, claro, mas ela conta só o comecinho da conversa. A ideia de que foi tudo resolvido ali, de forma tranquila, bom, isso simplesmente não se sustenta quando a gente olha os fatos. E a prova disso está bem longe do Sudeste, lá no sertão do Piauí. Foi lá que aconteceu uma das batalhas mais brutais e, infelizmente, mais esquecidas da nossa história. A Batalha do Genipapo. E olha, entender o que aconteceu ali é fundamental para a gente sacar como a independência do Brasil foi consolidada na marra, especialmente para o Piauí e para todo o norte do país. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Depois que Dom Pedro declarou a independência, Portugal não pensou em desistir assim fácil. Imagina, perder a colônia mais valiosa? Sem chance. A coroa portuguesa tinha um plano bem claro: manter o controle das províncias do norte do Brasil custe o que custar. E por que essa fixação toda com o norte? Bom, primeiro, grana. A região, que incluía Piauí, Maranhão e Ceará, era uma potência na criação de gado, um pilar da economia. Segundo, estratégia pura. Controlar essa área significava ter um pé dentro do Brasil, uma base perfeita para, quem sabe, tentar uma recolonização do futuro. Era uma peça-chave no tabuleiro. E para essa missão, Portugal não mandou qualquer um. Eles enviaram o Major João José da Cunha Fidié, um cara conhecido por ser duro, experiente e absolutamente implacável. A missão dele era simples e direta: esmagar qualquer faísca de independência com mão de ferro. Fidié era basicamente a personificação da força portuguesa na região. O que a gente vê a seguir é um verdadeiro jogo de gato e rato. Assim que o Fidié chegava e abafava uma revolta em um lugar, outra já estourava em outro. Isso mostrava que o desejo pela independência não era um movimento isolado, não. Estava espalhada por toda parte. E era um ritmo alucinante. Olha só, em outubro de 1822, Parnaíba, no Piauí, declara independência. O que Fidié faz? Marcha 700 quilômetros para acabar com a festa. Só que, enquanto ele está lá longe, a capital do Piauí, Oeiras, vê a oportunidade perfeita e, em janeiro de 1823, também declara independência. Imagina a fúria do Fidié. Ele decide voltar com tudo para esmagar o coração da rebelião piauiense. Só que no caminho de volta para Oeiras, ele ia ter uma surpresa e tanto. Piauienses, cearenses, maranhenses, gente de todo canto, sabendo que ele estava vindo, começou a se juntar em Campo Maior. Não era um exército treinado, nada disso. Era uma força popular, movida por um sentimento de patriotismo. E o contraste entre os dois lados era absurdo. De um lado, Fidié com seus 1.100 homens, incluindo mercenários, todos bem armados com fuzis, canhões e com tática militar. Do outro, quase o dobro de gente, uns 2.000 patriotas. Mas eram fazendeiros, vaqueiros, sertanejos, armados com o que tinham em casa: foices, facões, enxadas e umas espingardas velhas. É quase uma fotografia, né? De um lado, você tem o soldado português profissional, todo equipado. Do outro, um sertanejo de pé no chão, usando uma foice como arma. Isso aqui não era uma batalha de exércitos. Era a luta do povo contra uma tropa de ocupação. A estratégia dos patriotas era usar a única vantagem que eles tinham: o conhecimento do terreno. Eles montaram uma emboscada ali, nas margens do rio Genipapo. A esperança era pegar os portugueses de surpresa e, quem sabe, equilibrar a luta. E aí, chegamos ao momento da verdade. O dia que ficaria marcado para sempre na história do Piauí e do Brasil. O dia da batalha. Dia 13 de março de 1823. A luta começa. Só que o plano da emboscada não funciona. E o que se seguiu foi um combate aberto, brutal, corpo a corpo. Uma luta que durou mais de 5 horas debaixo de um sol escaldante. O preço em vidas foi altíssimo, principalmente para o lado brasileiro. A gente está falando de mais de 400 mortos e feridos. É um número gigantesco. Um sacrifício enorme em nome da liberdade. No fim da tarde, o resultado parecia claro. Fidié e seus homens venceram. Eles dominaram o campo de batalha. Taticamente,
Foi uma vitória portuguesa, sem dúvida. Mas aí vem a pergunta que muda tudo. A que custo? E é aqui que está o grande paradoxo, a grande virada de chave de Genipapo. Se a gente olhar só para a batalha, taticamente, os patriotas perderam. Mas, se a gente olhar para a guerra pela independência, estrategicamente, eles conquistaram uma vitória gigantesca. Basicamente, Portugal ganhou a batalha, mas perdeu a guerra. Ué, mas como assim? É que a vitória de Fide custou caro demais. Ele perdeu soldados experientes que não tinham como substituir, gastou quase toda a munição e, o mais importante, perdeu a bagagem de guerra, onde estavam os suprimentos, o dinheiro, tudo. O exército dele, mesmo vitorioso, ficou aleijado, sem condições de continuar avançando. A partir desse ponto, o jogo vira completamente. Vamos ver agora o legado que essa batalha deixou e por que ela foi tão importante para o Piauí e para o Brasil inteiro. Com o exército todo remendado, Fidié não tinha mais como atacar Oeiras. O plano dele foi por água abaixo. Ele teve que recuar, fugir para o Maranhão. E aí, as forças patriotas que se reorganizaram começaram a persegui-lo. Meses depois, em Caxias, ele foi cercado e não teve outra escolha a não ser se render. Fim de jogo para Fidié. A ameaça portuguesa no norte tinha acabado. Ou seja, foi aquele sacrifício, o sangue derramado no Genipapo, que quebrou as pernas da força militar portuguesa na região. Foi isso que garantiu que o Piauí, o Maranhão e o Ceará pudessem finalmente se juntar ao Brasil independente. Foi essa batalha que ajudou a unir o nosso território. Por isso, essa data, 13 de março, não é só mais um dia no calendário. É o dia em que o povo piauiense, com muita coragem, pagou com a própria vida o preço da sua liberdade e da sua união ao Brasil. E a importância disso tudo é tão grande, mas tão grande, que a data está lá, imortalizada na bandeira do Piauí. É um lembrete que está sempre ali, para ninguém esquecer, do sacrifício e da vitória que nasceu de uma derrota. Então, no fim das contas, depois de toda essa história, o que a Batalha do Genipapo realmente significa para a gente hoje? Genipapo é muito mais que uma batalha. É o maior símbolo da participação popular na independência do Brasil. É a prova viva de que a nossa nação não nasceu só de uma decisão de gabinete ou do grito de um príncipe. Ela foi forjada no calor da luta, conquistada com o sangue e a coragem de gente comum, de sertanejos de pé no chão, que com foices e facões na mão, lutaram e morreram pelo país em que acreditavam.